Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 13, Imagens do Fim. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, buscando mais uma vez a Tua bênção e o derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Abre a nossa mente para a compreensão da Tua palavra. Em nome de Jesus, peço a Tua resposta para as orações e para as súplicas dos Teus filhos. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Imagens do fim. E o verso áureo, Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas 1:9. Jonas tentou fugir da missão que Deus lhe deu. Mas Deus, em sua misericórdia, buscou Jonas lá no fundo do mar e trouxe Jonas para cumprir com a missão em Nínive. Meu querido irmão, em misericórdia, Deus também está buscando você e a mim, capacitando-nos para a missão que Ele nos deu. A mesma mensagem de Jonas para Nínive é a mensagem que Deus quer que você e eu transmitamos ao mundo hoje, porque o mundo se aproxima da destruição, é o fim do mundo e nós temos que pregar, nós temos que anunciar, nós temos que trazer as pessoas para Jesus. Por isso a experiência de Jonas serve e se aplica a você e a mim, à nossa geração, a última geração. Nesta semana, concluiremos nossos estudos sobre relatos bíblicos que ajudam a elucidar nossa compreensão dos eventos dos últimos dias. Desta vez, veremos a missão de Jonas em Nínive, a queda de Babilônia e a ascensão de Ciro, o rei persa que libertou o povo de Deus e lhe permitiu retornar à terra prometida. Assim como nas outras histórias que examinamos, esses relatos históricos têm significado profundo para cada geração. Contudo, também tem relevância especial para as gerações que vivem antes do retorno de Cristo. Você e eu somos desta geração, vivendo antes do retorno de Cristo. Nós vamos assistir à volta de Jesus em vida. Podemos extrair desses relatos elementos que nos ajudam a compreender o que chamamos de verdade presente. Verdade presente é a verdade que tem que ser pregada, anunciada agora, no tempo do fim. E você é o instrumento chamado por Deus. É o canal de bênção pelo qual o Espírito Santo está sendo derramado. Você e eu somos canais de bênçãos. Vivemos às portas da segunda vinda de Jesus. Nós vamos assistir os eventos finais na história desta terra. Querido amigo, querido irmão em Jesus Cristo, que Deus derrame o Espírito Santo sobre você e sobre mim, no cumprimento desta missão divina. Aleluia! Na parte de domingo, o profeta relutante, o profeta teimoso que tentou fugir de Deus. A experiência de Jonas, o fugitivo, aplica-se de forma muito semelhante a nós, adventistas do sétimo dia, a você e a mim que vivemos no período de Laodiceia. Lembre-se, Laodiceia é caracterizada pela mornidão e muitos estão fugindo da missão de proclamar o Evangelho, proclamar as 3 mensagens angélicas. Fogem, mas Deus em sua misericórdia buscou Jonas e Deus, em sua misericórdia, está buscando você, querido amigo, querido irmão em Cristo Jesus, para que aprendamos com a história de Jonas. Abra sua Bíblia em Jonas capítulo 1 e vamos ver aqui a experiência de Jonas com Deus. Aqui no capítulo 1 de Jonas, lemos o verso 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Tarsis ficava a cerca de
3.539 quilômetros distante de Jope. E Nínive ficava a 1.126 quilômetros. Portanto, meu querido irmão, Jonas obedeceu exatamente o oposto da vontade divina. Deus queria que ele fosse a Nínive e ele viajou para Tarsis. Assim a igreja de Laodiceia está sendo chamada por Deus para proclamar as 3 mensagens angélicas e muitos estão fugindo da missão de Deus. A história de Jonas, embora breve, é impactante. A história contém lições a respeito dos eventos futuros. Abra sua Bíblia também em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, vamos ver os versos 38 a 42. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. É interessante observar que Jesus citou literalmente a experiência de Jonas. Jesus declarou que era maior do que Jonas. Jesus sabia que vir ao mundo envolveria a cruz e ainda assim ele veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. Jonas passou 3 dias dentro do grande peixe por causa dos seus pecados. Jesus passou 3 dias no túmulo por causa dos nossos pecados. Isso era necessário para salvar os perdidos. Hoje, conhecemos Jonas como um profeta relutante, indisposto a ir a Nínive. Da perspectiva humana, é fácil entender a atitude de Jonas. Os assírios comandavam um governo violento. Os murais assírios estão repletos de cenas de crueldade incomum. Povos conquistados eram mortos pelos métodos mais cruéis. Quem gostaria de enfrentar a perspectiva de pregar arrependimento em uma capital assim, como Nínive? Há um momento importante na história que pode apontar para o movimento remanescente dos últimos dias. Ao ser questionado sobre quem era, Jonas respondeu dizendo: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Jonas capítulo 1, verso 9. Uma declaração muito parecida com a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, verso 7. Temei a Deus e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Assim como Jonas se declarou adorador do Deus criador dos céus e da terra, também nós, no movimento profético adventista, temos a mensagem angélica chamando a atenção do mundo para Deus, o Criador dos céus e da terra. A ênfase de Jonas no Senhor como aquele que fez o mar e a terra, obviamente aponta para ele como Criador. Esse fato é fundamental para o motivo pelo qual devemos adorar a Deus. E a adoração é central para os eventos dos últimos dias. Ao mesmo tempo, nós também somos acusados de pregar uma mensagem potencialmente impopular na Babilônia espiritual. Assim como a mensagem de Jonas para Nínive era uma mensagem que alarmava, que mexeu com o coração do povo, assim também hoje a mensagem que Deus deu para você é uma mensagem que alarma. Por quê? É uma advertência pesada. Quando Deus diz: saia de Babilônia, povo meu, Apocalipse 18, verso 4. Ele indica que essas pessoas devem se arrepender. Uma mensagem que quase sempre provocou reações negativas de muitas pessoas, mesmo quando transmitida da maneira mais gentil possível. Quem de nós, ao testemunhar,
não recebeu respostas negativas ou mesmo hostis? Precisamos entender que isso faz parte do trabalho. O profeta relutante está aqui ilustrando nós do movimento profético adventista para o tempo do fim. Deus também deu uma mensagem específica, clara, objetiva, concisa, chamada de 3 mensagens angélicas. Está você disposto a correr e cumprir a missão? Ou está você disposto a fugir de Deus para Tarsis? Onde você está se escondendo de Deus? Onde você estiver, Deus irá ali e vai despertá-lo do sono, da letargia espiritual, da mornidão, e vai derramar sobre você o Espírito Santo, capacitando-o para cumprir com a missão. Aleluia! Na parte de segunda-feira, obra de arrependimento. Jonas tinha uma mensagem bem distinta para o povo de Nínive. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Jonas capítulo 3 e o verso 4. Parece claro que o lugar estava condenado à destruição. Afinal, essa não era uma palavra enviada diretamente de um profeta do Senhor? Sim, Jonas estava ali em nome do Deus de Israel. No entanto, o que aconteceu com Nínive? Nínive se quebrantou. Nínive se arrependeu. O que Jonas nem mesmo sonhava que iria acontecer, aconteceu. Meu querido irmão, quando Deus nos incumbe de pregar uma mensagem, não cabe a você ou a mim ficar avaliando a mensagem se compensa pregar, se as pessoas vão se arrepender, se as pessoas vão aceitar ou não a mensagem dos 3 anjos. Não compete a mim ou a você avaliar isso. A nossa missão é pregar. O Espírito Santo está à nossa disposição para possuir a nossa mente, coordenar os nossos pensamentos e palavras, ungir os nossos lábios para que preguemos a mensagem. Os resultados ficam com Deus. Nossa missão é pregar, cumprir com a ordem de Deus. Vamos ler Jonas capítulo 3, vamos ler os versos 5 a 10. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Vocês acham que Jonas poderia, pelo menos, sonhar que isso iria acontecer? Não. Ele tinha um conceito muito negativo acerca dos ninivitas. Ele foi simplesmente por desencargo de consciência pregar a mensagem que Deus pediu para ele pregar. Mas ele não achava que o povo ia ouvir o apelo, se arrepender dos seus pecados. Afinal de contas, era um povo pagão, era um povo que estava distante de Deus. E aqui diz, capítulo 3 de Jonas, verso 5, que os homens de Nínive creram em Deus. Como assim creram em Deus? Você também duvida que o povo hoje vai crer na mensagem dos 3 anjos? Não cabe a você e a mim avaliar os resultados. Nós temos que pregar a mensagem, mesmo sendo ela impopular. Aqui diz que os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Verso 6. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si os seus vestidos, e cobriu-se de saco, e assentou-se sobre a cinza. Veja a reação do próprio rei. A mensagem atingiu o coração do rei e atingiu o coração do povo. Queridos, um simples homem, um homem possuído pelo Espírito Santo, andando pelas ruas de Nínive, pregando uma mensagem de advertência e de arrependimento. Deus usou esta mensagem para converter uma cidade grande. Uma cidade grande. O que Deus pode fazer através de você? O que Deus pode fazer por nosso intermédio? Nós não conseguimos imaginar. Mas o evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Como é que Deus vai concluir a pregação do evangelho? Usando um grupo selecionado, chamado na Bíblia de os 144.000,
batizados, ungidos pelo Espírito Santo, eles proclamarão a mensagem de advertência ao mundo. E agora Jonas 3, verso 7. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. O rei proclamou um jejum para homens e animais. Mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Queridos, toda a cidade de Nínive se arrependeu. A condenação foi profetizada, mas não se concretizou, pelo menos por algum tempo. Sua condenação foi evitada, o Deus de Israel foi exaltado e honrado em todo o mundo pagão, e sua lei foi reverenciada. Apenas muitos anos mais tarde, Nínive caiu presa das nações vizinhas por causa do seu esquecimento de Deus e do seu orgulho vaidoso. Podemos esperar algo assim agora nos últimos dias? Isto vai acontecer agora nos nossos dias, com a mensagem final que Deus nos deu para pregar, preparando o mundo para a volta de Jesus. Queridos, a mensagem será pregada na poderosa voz do quarto anjo: sai dela, povo meu. Queridos, esta mensagem será pregada e o resultado será maravilhoso, porque a multidão dos conversos do tempo do fim, a multidão é descrita ali em Apocalipse 7, verso 9, como uma multidão que ninguém podia contar. E eles sairão de Babilônia e se unirão aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Sim, neste tempo que se chama hoje, nós vamos pregar como Jonas e vamos ver os resultados maravilhosos. Em todo o mundo haverá muitas pessoas que atenderão ao chamado: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Apocalipse 18, verso 4. Em todo o mundo, as pessoas tomarão posição e, desafiando a besta, guardarão os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Apocalipse 14, verso 12. Essas pessoas, como também aquelas lá de Nínive, serão livradas do juízo que recairá sobre os perdidos. Ao mesmo tempo, deveremos lembrar de que algumas profecias, como o anúncio da destruição de Nínive, eram profecias condicionais. As profecias condicionais poderiam se cumprir ou não, dependendo da reação do povo. No caso de Nínive, a profecia não se cumpriu porque o povo se arrependeu, confessou os pecados e Deus não destruiu Nínive. Mas, queridos, nós temos em Daniel e Apocalipse profecias que não são condicionais. Essas profecias serão cumpridas, quer haja arrependimento, quer haja conversões ou não. As profecias de Daniel e de Apocalipse serão cumpridas, porque não são condicionais. Elas vão se cumprir, não importa a resposta humana. As profecias messiânicas sobre a primeira e a segunda vinda de Cristo, a marca da besta, as últimas pragas, a perseguição do fim dos tempos, elas ocorrerão independentemente do que os seres humanos façam. As obras e as escolhas das pessoas determinarão apenas de que lado elas estarão quando se cumprirem os eventos escatológicos do tempo do fim, preditos pelos profetas. Nossa missão é pregar. Os resultados serão maravilhosos, porque a conversão como nunca houve. Lembre-se, no início do Evangelho, quando a chuva temporã do Espírito Santo foi derramada sobre os discípulos, Pedro pregou um sermão
e como resultado se converteram 3.000 almas. Depois 5.000 e foi se multiplicando o número dos conversos. Cada dia os conversos estavam vindo e se agregando à Igreja de Cristo. Este foi o resultado da chuva temporã do Espírito Santo. Mas nós estamos aguardando agora, para os nossos dias, a chuva serôdia do Espírito Santo. E ungidos pela chuva serôdia do Espírito Santo, nós seremos possessões do Espírito Santo e proclamadores das 3 mensagens angélicas de forma impactante, concisa, na voz do 4º anjo de Apocalipse 18. A voz do poderoso anjo de Apocalipse 18 é a pregação das 3 mensagens angélicas de forma concisa, compacta, impactante, que vai resultar na conversão da multidão que ninguém podia contar. Entre para o time dos pregadores, dos remanescentes, dos anunciadores das boas novas. Jesus está voltando. Nós recebemos a missão de Jesus Cristo de preparar um povo para a sua segunda vinda. Esta é a sua missão, meu irmão. É a minha missão. E Deus derrama sobre nós o Espírito Santo. Aleluia! Na parte de terça-feira, o banquete de Belsazar. Aqui nós temos em Daniel capítulo 5 a história do rei Belsazar. Um banquete, um carnaval feito, profanando os vasos sagrados que foram trazidos do templo de Jerusalém. Ele desafiou o Deus de Israel, o Santo de Israel. Depois que Nínive foi conquistada no ano 612 a.C., por um exército de coalizão que incluía medos e babilônios, liderados pelo pai de Nabucodonosor. O pai de Nabucodonosor conquistou Nínive. Babilônia então experimentou um renascimento, como a cidade não via desde os dias de Hammurabi, seu grande legislador. Sob o rei Nabucodonosor, que agora estava livre dos ataques assírios, Babilônia cresceu e cresceu em riqueza, em influência, ao ponto das nações vizinhas terem pouca escolha a não ser reconhecer de má vontade o domínio babilônico. Ela era a rainha do mundo e as nações que desejavam prosperar declaravam sua lealdade à Babilônia. Entretanto, até onde nós sabemos, Nabucodonosor morreu confessando que o Deus de Israel, o Deus de Daniel, é de fato o governante legítimo de todas as nações. A última referência que a Bíblia faz de Nabucodonosor está em Daniel, capítulo 4. Leia comigo, e o verso 34 a 37. Aqui nós lemos: Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, depois de 7 anos no spa de Deus. Deus colocou Nabucodonosor no spa, comendo grama e bebendo água. 7 anos no spa divino. Meu querido irmão, depois de 7 anos, voltou a sanidade mental de Nabucodonosor e ele reconheceu o Deus de Israel como o único Deus verdadeiro. Estamos lendo Daniel 4, verso 34 em diante. Mas ao fim daqueles dias, ou seja, os 7 anos, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão, quem lhe diga: que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos são juízo, e pode humilhar
aos que andam na soberba. Esta é a última referência a Nabucodonosor. E aqui está o rei reconhecendo o Deus de Israel, o Santo de Israel, como o único Deus verdadeiro. Meu querido irmão, nós cremos na conversão de Nabucodonosor. Ele foi tirado do fogo, como um tição tirado do fogo. Ele foi salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Tornou-se adorador do Deus de Israel. Porém, o seu neto, chamado na Bíblia de filho, mas ele na realidade era neto de Nabucodonosor, Belsazar, mesmo conhecendo a história do seu avô, não rendeu glória e louvor ao Deus do céu. Profanou os vasos sagrados trazidos por Nabucodonosor lá de Jerusalém. Belsazar desafiou a Deus, blasfemando contra Deus. A história de Belsazar aqui na Bíblia, em Daniel capítulo 5, está como uma história de advertência. Abra sua Bíblia e vamos ler que mensagens espirituais importantes podemos tirar de Daniel capítulo 5 e o verso 1 até o verso 31. O rei Belsazar deu um banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, mas era na realidade seu avô, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Aqui foi o erro, o grande erro de Belsazar. Ele blasfemou contra Deus quando apanhou os vasos sagrados trazidos de Jerusalém e bebeu vinho com as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro, verso 3, que foram trazidos do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Observe que os deuses adorados aqui e mencionados aqui são 6 deuses: de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. 6 deuses. O número 6 aparece de forma marcante no capítulo 3, quando menciona a estátua que Nabucodonosor mandou construir todinha de ouro, que era 60 de altura, 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Também aqui no capítulo 3, quando fala da banda que iria tocar, e quando a banda tocasse, todos deveriam se ajoelhar diante da estátua. Esta banda mencionada aqui no capítulo 3 também fala de 6 tipos de instrumentos. Capítulo 3, verso 5. A banda era composta pela buzina, pelo pífaro, harpa, sambuca, saltério, gaita de foles. 6 tipos de instrumentos. Agora, novamente, no capítulo 5, o número 6 se destaca. Eram 6 tipos de deuses falsos adorados por Belsazar. Capítulo 5, verso 4. Deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Queridos, sempre que um poder humano se levanta contra Deus, ele é marcado pelo número 6. Por isso, no Apocalipse capítulo 13, o poder que quer ser adorado no tempo do fim, a besta que subiu do mar, com a ajuda e com apoio da besta que subiu da terra, eles são marcados pelo número 6, 666, uma tríplice rebelião contra Deus, rejeitando o número 7, que representa Deus como Criador dos céus e da terra. 666 é uma rejeição. Por quê? Obviamente o número 6 deveria ser seguido pelo número 7, mas quando o número 6 é seguido por outro número 6 e outro número 6, é uma rebelião, é uma rejeição contra Deus, representado no número 7, como sendo o Criador dos céus e da terra. Aqui no capítulo 5 de Daniel, é declarado que Belsazar adorou 6 tipos de deuses: ouro, prata, cobre, ferro, madeira e pedra. E agora o capítulo 5, verso 5 diz: na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem, e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei,
e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Por que o terceiro dominador? O primeiro era Nabonidos, que é o verdadeiro pai de Belsazar, mas Nabonidos era amante da arte e ele deixou de governar e foi viver numa cidade à beira-mar e deixou seu filho Belsazar governando. Por isso, ele era o primeiro, Belsazar era o segundo, e agora ele diz que aquele que interpretasse as palavras que estavam escritas na parede seria então o terceiro. Verso 8: e entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive para sempre, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que a luz, o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tendo ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas, agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus dons fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Daniel foi firme, dizendo: eu não preciso dos teus dons, dos teus presentes. Você pode dar os dons e presentes a outro, mas eu vou ler o que está escrito nesta parede. Verso 18: ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. Aqui Daniel está falando dos 7 anos que Nabucodonosor viveu como um animal, comendo capim e bebendo água, vivendo no campo, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. Ora, Belsazar conhecia toda essa história, mas Daniel repetiu a história diante de Belsazar para refrescar a memória dele. E agora o verso 22. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto. Ou seja, Belsazar pecou conscientemente. Ele tinha conhecimento da história de Nabucodonosor, da conversão de Nabucodonosor, e mesmo assim preferiu blasfemar contra o Deus de Israel,
que era o Deus de Nabucodonosor também, porque Nabucodonosor se converteu ao Deus de Israel. Verso 23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho por eles. Além disso, deste louvores aos deuses, a 6 deuses, aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, que não ouvem, que nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarzim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Verso 29, então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Queridos, naquela mesma noite, a profecia se cumpriu, porque Babilônia foi invadida. Dario e Ciro, tio e sobrinho. Dario, o Medo, e Ciro, o persa, se uniram para conquistar Babilônia. Eles desviaram o curso do rio Eufrates, deixando o leito do rio seco. E então, através do leito do rio Eufrates, eles entraram na cidade de Babilônia, e ela foi conquistada naquela mesma noite. Meu querido irmão, talvez a parte mais triste do relato de Daniel capítulo 5 seja o verso 22. Capítulo 5, verso 22. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto. Deus responsabiliza aqueles que têm conhecimento da verdade. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Em Atos capítulo 17 e o verso 30 diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas ele quer que todos tomem conhecimento da verdade. Porém, aqueles que conhecem a verdade, como no caso de Belsazar, que conhecia a história de Nabucodonosor, ele foi responsabilizado pelos seus pecados conscientes e voluntários. Ao usar os utensílios do templo de modo profano, Belsazar, provavelmente estava ressaltando o fato de que Babilônia havia conquistado os judeus e agora possuía os artigos religiosos do Deus de Israel. Ou seja, eles ainda tinham supremacia sobre Deus. Mas com Deus não se brinca. Foi um ato de desafio total. Embora Belsazar tivesse evidências mais do que suficientes e até provas da verdade, ele tinha um conhecimento suficiente para entender a verdade. O problema era o seu coração rebelde. Nos últimos dias, quando a crise final irromper sobre o mundo, as pessoas também terão a oportunidade de conhecer a verdade. E, embora uma multidão que ninguém podia contar vai se converter, abraçando a Jesus Cristo e se unindo aos que guardam os mandamentos de Deus, muitos, a maioria, vai continuar sendo rebelde contra Deus, o que determinará sua escolha, assim como aconteceu com Belsazar. Também, agora no tempo do fim, os rebeldes serão destruídos. Meu querido irmão, nós que conhecemos toda essa história, nós que fomos chamados por Deus para ser os anunciadores desta mensagem, agora no tempo do fim, não podemos nos calar. Assim como Daniel se levantou diante de Belsazar, você e eu somos chamados por Deus para nos levantar diante de reis, rainhas, presidentes, líderes e deveremos proclamar a mensagem que Deus nos deu para ser proclamada. Porque o Deus de Israel,
O Santo de Israel deve ser exaltado acima de tudo e de todos, porque só Ele é Deus, Criador dos céus e da terra. Ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele é o seu Deus, é o meu Deus. A Ele toda a glória. Aleluia. Na parte de quarta-feira, o secamento do Eufrates. O rio Eufrates foi desviado do seu curso natural. E então eles, os inimigos de Babilônia, puderam penetrar em Babilônia, entrando exatamente pelo curso do rio Eufrates. Um dos pontos fortes de Babilônia era a maneira como o rio Eufrates passava por baixo das suas muralhas, fornecendo à cidade um suprimento ilimitado de água. Isso também provou ser a sua fraqueza. Nitocris, uma antiga rainha babilônica, havia criado obras de terra ao longo do rio Eufrates para desenvolvê-lo como uma rota para a cidade, e no processo desviou o rio Eufrates para um pântano, permitindo que as equipes trabalhassem confortavelmente. Ciro, o persa, percebeu que poderia também fazer a mesma coisa, desviar o curso do rio Eufrates para o pântano, secando então o leito do rio e permitindo que os soldados entrassem em Babilônia pelo leito do rio Eufrates, secando o Eufrates o suficiente para que pudessem marchar confortavelmente com suas tropas por baixo do muro. Uma vez dentro dos muros da cidade de Babilônia, Ciro e os seus soldados encontraram os muros defensivos que seguiam o rio pela cidade desprotegidos. Os muros estavam desprotegidos e a cidade foi tomada em uma única noite. O antigo historiador grego Heródoto relata que aqueles que viviam no centro de Babilônia não tinham ideia de que os subúrbios haviam caído, pois era uma época de festival e todos estavam dançando e se entregando aos prazeres. Queridos, Heródoto está falando de uma festa onde todos dançavam e bebiam quando Babilônia foi tomada. Essa é a festa relatada em Daniel capítulo 5. Vamos ler Daniel capítulo 5, versos 18 a 31. Quando nós comparamos o relato de Daniel capítulo 5, do verso 18 até o verso 31, quando nós comparamos com Apocalipse 16, abra sua Bíblia, comparando com Apocalipse 16 e os versos 12 a 19, aqui está a sexta praga. Apocalipse 16, versos 12 a 19, está falando do secamento do rio Eufrates. Aquilo que aconteceu lá na queda de Babilônia, Babilônia literal, no tempo de Belsazar, foi usado por Deus para ilustrar a queda da Babilônia espiritual. A Babilônia espiritual de Apocalipse 16 não é outra senão Roma, o Vaticano. E queridos, o Vaticano que domina o mundo agora no tempo do fim, o Vaticano que vai ter a supremacia papal de 3 anos e meio agora no tempo do fim, a partir do decreto dominical, começando com a lei dominical, queridos, chegará um momento em que o Vaticano será derrubado, o papado será derrubado. O secamento do rio Eufrates aqui é simbólico, porque águas em profecia simbolizam povos, multidões, nações e línguas. É isso que diz Apocalipse 17, verso 15. Então, estas águas, estes povos que apoiam o domínio papal no tempo do fim, esses povos, esses líderes mundiais, vão retirar o apoio papal. Por isso a Bíblia fala de secamento do rio Eufrates, quando o apoio dado ao papado será retirado, permitindo que o papado seja derrubado no tempo do fim. Meu querido irmão, é exatamente isso que está sendo mencionado aqui na sexta praga, Apocalipse 16, verso 12 em diante. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Lembre-se que a quinta praga fala sobre o trono da besta, verso 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, que é o trono do papado, que é o Vaticano. E a sexta também está falando do trono da besta. E a sétima também está falando de Roma.
Ou seja, as 3 últimas pragas estão relacionadas com o trono da besta, com a cidade de Roma, com o Vaticano. Aqui no capítulo 16, verso 12, a 6ª praga fala: o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água se secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Os reis do Oriente, lá quando Babilônia literal foi destruída, foi conquistada, os reis do Oriente, ali era uma referência a Ciro. Ciro é o rei do Oriente que veio e conquistou Babilônia. E aqui os reis do Oriente representam Jesus Cristo com todo o seu exército celestial, que descerá do céu com poder e glória para libertar o seu povo do decreto de morte. Na batalha do Armagedon, é Cristo libertando o seu povo do decreto de morte, da pena de morte. O Armagedon é a luta de Cristo contra Satanás e a libertação do povo de Deus. Assim como nos dias da rainha Esther, o povo de Deus foi poupado. Houve um decreto de morte. Houve um dia que foi marcado em que os judeus deveriam ser mortos, mas ninguém morreu. Houve libertação. Assim também agora no tempo do fim, quando outro decreto de morte for aprovado contra o povo de Deus, os guardadores dos mandamentos de Deus, este decreto de morte não vai se concretizar. Por quê? Cristo Jesus, os reis do Oriente, ele virá com poder e glória com todo o exército celestial. E então ocorrerá a guerra do Armagedon, que é a libertação do povo de Deus da morte. Cristo nos liberta da morte e nos arrebata para o céu. E então Satanás e o seu exército serão destruídos, serão queimados. O Armagedon fala de uma vitória estupenda de Jesus Cristo e aqueles que confiam em Jesus Cristo. É esta vitória que está sendo declarada aqui em Apocalipse 17, verso 14. E estes combaterão contra o Cordeiro, quando? No Armagedon. E o Cordeiro os vencerá, quando? No Armagedon. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele. Quem está com Jesus Cristo? Você e eu. Todos nós que amamos a Jesus Cristo como Salvador e guardamos os mandamentos de Deus, nós somos os vencedores que estão com Jesus Cristo. Nós somos aqui chamados de eleitos e fiéis. Meu querido irmão, a vitória pertence a Jesus Cristo. O apoio que hoje está sendo dado ao papado é comparado às águas, aos povos que apoiam ao papado. Mas este apoio será retirado. Por isso, a Bíblia fala do secamento do rio Eufrates. E o capítulo 16, verso 13 diz: e da boca do dragão, que é Satanás, e da boca da besta, o poder papal, e da boca do falso profeta, o falso protestantismo, Estados Unidos, na América do Norte, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São dominados pelos demônios. E aqui diz o verso 14: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Todos os reinos da terra se unirão para cumprir com o decreto de morte. Vai ser marcado o dia e a hora em que o povo que guarda os mandamentos de Deus, que guarda o sábado, deve ser morto. Mas isto não vai se concretizar, porque Jesus Cristo vai aparecer. Assim como Ciro, rei do Oriente, conquistou Babilônia, agora Cristo Jesus, aquele rei que vem do Oriente, com o seu exército, ele vai conquistar a Babilônia espiritual, vai conquistar o papado e vai derrotar esta tríplice aliança demoníaca, uma tríplice aliança formada pelo dragão, pela besta e pelo falso profeta. Serão destruídos. E aqui diz o verso 15: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Assim como a queda de Babilônia, o súbito aparecimento de Cristo tomará a Babilônia espiritual, moderna, tomará a Babilônia de surpresa. No entanto, não precisa ser assim conosco. Recebemos hoje amplas evidências da breve volta de Jesus
em inúmeras profecias que nos dão detalhes da segunda vinda de Jesus. O mundo não será pego de surpresa apenas porque ignora o que Deus previu. Ficará surpreso porque escolheu não acreditar no que Deus falou que aconteceria. Apocalipse capítulo 16, verso 15, diz: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam suas vergonhas. Quando a Bíblia diz não ande nu, está se referindo àqueles que rejeitaram a vestimenta da justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não estão vestidos pelos vestidos brancos, pelos vestidos de linho fino, puro e resplandecente, que representam a justiça de Cristo imputada e comunicada a você. Aqueles que não se vestem com a justiça de Cristo são pessoas que estão nuas. E porque estão destituídas das vestimentas da justiça de Cristo, serão destruídas. Mas você, que está vestido da justiça de nosso Senhor Jesus Cristo, você estará salvo. É assim que diz aqui em Apocalipse capítulo 19. Abra sua Bíblia, Apocalipse 19, e vamos ler então o verso 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. As justiças dos santos dadas por Jesus Cristo. Você é vestido pela justiça de Cristo. Por isso, quando você for entrar no banquete celestial, você será abraçado pelo Pai. Mas, se alguém tentar entrar ali sem essa vestimenta da justiça de Cristo, não conseguirá entrar, mas será lançado fora para a destruição. Meu querido irmão, a nossa entrada no banquete celestial para participarmos das bodas do Cordeiro, para esta festa mencionada aqui no capítulo 19 de Apocalipse e o verso 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Como é que você se apronta? Sendo vestido pela vestimenta de linho fino, puro e resplandecente, que é a justiça de Cristo imputada e comunicada a você, meu querido irmão. Isso nos torna dignos de participar das bodas do Cordeiro. Aleluia! Na parte de quinta-feira, Ciro, o ungido. Ciro era um rei pagão, mas ele foi escolhido por Deus para representar Jesus Cristo. Quando Ciro saqueou a cidade de Babilônia, o período de cativeiro do povo de Deus chegou ao fim. Foram 70 anos de cativeiro, e os persas permitiram que os israelitas retornassem à terra prometida e reconstruíssem o templo. Sob o domínio de Ciro, o Império Persa se tornou o maior da história, naquilo que o historiador Tom Holland chama de a maior aglomeração de territórios que o mundo já viu. Como era costume entre os persas, Ciro foi até chamado de o grande rei e rei dos reis, títulos que a Bíblia dá somente para Jesus Cristo. Ele prenuncia o que acontecerá quando Cristo retornar para a sua igreja. Ele, Cristo, é o rei que vem do Oriente, travando guerra contra a Babilônia e libertando o seu povo para escapar da Babilônia e ir para a terra prometida. Exatamente como está descrito em Apocalipse capítulo 19. Leia comigo, capítulo 19 de Apocalipse, agora os versos 11 até o verso 16. Aqui está a mais linda descrição da volta de Jesus. Capítulo 19 de Apocalipse, verso 11 em diante. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O cavaleiro deste cavalo branco é Jesus Cristo, que vem vencendo e para vencer. E o verso 12, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Nós, os filhos de Deus, estaremos vestidos de vestimentas de linho fino, puro e resplandecente, como diz capítulo 19, verso 8. Mas Jesus, o cavaleiro do cavalo branco,
ele estará vestido de uma veste salpicada de sangue, porque ele vem do Armagedon, ele vem da guerra contra Satanás, para libertar o seu povo do decreto de morte. Por isso a sua vestimenta está salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Verso 14. Seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, um exército de cavalos brancos, ocupados ou montados pelos que já estão no céu, os salvos que já estão no céu. Existe uma multidão de salvos no céu. Uma multidão ressuscitou com Jesus como primícias dos mortos, ressuscitaram glorificados, subiram ao céu. É uma multidão. E eles vão acompanhar Jesus Cristo na sua segunda vinda gloriosa. Eles também estarão montando cavalos brancos, descritos aqui. Aqui diz o verso 14: e seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Quem são estes vestidos de linho fino, branco e puro, amontados nos cavalos brancos? Seres humanos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo e que já estão no céu e que descerão com Jesus Cristo para buscar a sua igreja, a sua noiva. Meu querido irmão, essa é uma descrição linda da segunda vinda de Jesus. E o verso 15: e da sua boca, da boca de Jesus, saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu querido irmão, a vitória é de Jesus Cristo. Você vê esse mesmo título mencionado também em Apocalipse 17, verso 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Veja, aqui em Apocalipse 17, verso 14, está falando do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, e de você, os chamados, eleitos e fiéis. E aqui no capítulo 19 está falando também daqueles que foram resgatados pelo sangue de Jesus Cristo e que ele voltará com poder e glória. E na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu querido irmão, Jesus Cristo vai voltar. E os eleitos fiéis, chamados de remanescentes fiéis, estarão com Jesus Cristo, vitoriosos para todo sempre. Aqui, primeiramente, fala das bodas do Cordeiro, bodas para a qual você está sendo convidado. Aqui está o convite de Jesus Cristo, no capítulo 19, no verso 9. E disse-me: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Quem está sendo chamado? Você e eu. Nós estamos sendo chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Queridos, o convite está sendo colocado na sua mão para você fazer parte da ceia das bodas do Cordeiro. Não se unir aos remanescentes fiéis de Deus, não se unir aos que guardam os mandamentos de Deus, é o mesmo que se preparar para esta ceia do grande Deus, descrita aqui no capítulo 19, verso 18 a 20. Meu querido irmão, Deus não quer que você participe desta ceia, onde a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e a carne daqueles que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes, serão comidas pelos corvos. Esta ceia do grande Deus aqui é a ceia onde a besta e a imagem da besta, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. E o verso 21 diz: e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Você não precisa fazer parte desta ceia do grande Deus. Você pode fazer e deve fazer parte da ceia das bodas do Cordeiro, do capítulo 19 e o verso 8 e 9. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos,
e disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Deus está colocando na sua mão, meu irmão, o convite para a ceia das bodas do Cordeiro e ser salvo, eternamente vivendo na presença do Pai e do Filho e sendo possuído pelo Espírito Santo, sendo o templo do Espírito Santo para todo sempre. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu querido irmão. Que sejamos os proclamadores dessas mensagens preciosas que Deus nos deu. E que Deus nos prepare para este grande dia, a ceia das bodas do Cordeiro. Aleluia, aleluia. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo convite que o Senhor nos faz para a ceia das bodas do Cordeiro. Obrigado pelas vestimentas de linho fino, puro e resplandecente que Jesus Cristo proveu para nos vestir. Obrigado porque o Senhor nos chama de eleitos e fiéis, que venceremos juntamente com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Volte logo nos buscar, querido Jesus, pois é em teu nome que pedimos. Amém, Senhor, e amém. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.